Como diz o rapaz lá do canal Aviões e Música, senta que lá vem história. Se tiver paciência aí, vamos meio que um bate-papo, né? Pessoal, o nome desse vídeo é mais ou menos assim, a importância de um curso de eletrônica na vida da pessoa, né? Você, claro que tudo, você tem que ter um dom, né? Se você tiver o dom para isso aí também. Claro que tem pessoas que não têm o menor dom para essas coisas, né? Tem gente que não adianta nem... Mas, compensação, se você tem aquele interesse desde já garoto, né? Sei lá, às vezes você tem seus 15, 16 anos, tem vontade de aprender eletrônica, você fica pensando, mas pra que eu vou usar isso, né? Independente, pessoal, é como eu já falei, independente, se você vai trabalhar com isso ou você não vai, isso vai te ser útil para a vida toda. Isso aí você pode ter a mais absoluta certeza. Olha, toda profissão hoje, da parte da área técnica, na parte, por exemplo, de tudo que é eletrônico, é eletrônica, né? Você vai, por exemplo, o carro. O carro, se você não tiver um domínio da eletrônica, pelo menos um pouco, você sofre. E quanto mais você tem o domínio da eletrônica, menos você sofre. Porque eu já vi muito vídeo de mecânica, eu já vi mecânicos se batendo com coisinhas simples, que a eletrônica estava ali, mas ele não conseguia entender muito bem, né? Agora, vou te dar exemplos da minha vida de que a eletrônica me ajudou, né? Olha, eu aprendi através da eletrônica, aprendi o curso de eletrônica normal, que já é útil para você consertar alguma coisinha, tá, um eletrodoméstico, tá, alguma coisa. Eu aprendi a instalar ar-condicionado. A eletrônica me ajudou bastante, porque você já sabe mais ou menos ali como é que... Não precisa falar muita coisa para você entender. Explica uma coisinha ou outra, mais na parte de gás, essas coisas. Mas na parte eletrônica, só de você saber o que vai fazer, você já sabe o que tem ali dentro ali. Claro, você não vai saber todos os detalhes, mas o básico, assim, o que engloba aquilo ali, você já sabe. A mecânica de automóveis, como eu já falei, tem muita eletrônica e um bom conhecimento da eletrônica vai te ajudar e muito para você aprender a mecânica de automóveis, né? Então, eu vou te dar um exemplo como que eu aprendi mecânica. Eu aprendi assim, para o meu uso, não trabalho com isso aí, né? Eu vou ter que contextualizar um pouco, vai ficar longo o vídeo, mas eu vou falar, tá? Olha, eu estudei eletrônica quando era garoto e tal, aí por a questão religiosa, depois aí eu trabalhei com eletrônica durante algum tempo, né? Na época eu trabalhava numa padaria, e fazia uns bicos de eletrônica e tal, e depois fazia uns bicos em casa também. Mas daí, por questão de religião, não resolvi não mexer mais com televisão, essas coisas, e não quis mais mexer com isso e abandonei. E passei uns 30 e poucos anos, uns 30 anos sem ter nem televisão. TV aberta. Até hoje eu não assisto TV aberta. Aí o que acontece? Abandonei ali o serviço. Depois me interessei para mecânica. Mecânica de automóveis. E aí comprei um livrinho lá do Instituto, não, era um conjuntinho de livros, saía toda semana do Instituto Universal Brasileiro do funcionamento da mecânica. Olha, para você ver como que a eletrônica ela abre a sua mente, quando eu vi lá que tinha uma bobina, não, uma bobina no motor lá, na parte elétrica, na minha cabeça a primeira pergunta que já me veio, mas peraí, como que essa bobina funciona no carro, sendo que eu sei que a bobina só funciona com corrente alternada, transformação, né, que é para transformar ali dos 12 volts para, sei lá, 15 mil volts, 10 mil volts, lá para uma alta tensão para poder criar o faiscamento nas velas. Então já me veio essa pergunta, como é que essa bobina funciona, sendo que ela trabalha com corrente alternada e no carro só tem a corrente contínua. Aí no livrinho lá, naquela época já falava, eram os platinados, né? Mas tinha os módulos também, já falava dos módulos de ignição eletrônica. Mas já explicava do platinado. Ó, o platinado ele vai batendo ali, vai dando a pulsação que vai fazer, às vezes, vai fazendo a corrente ficar pulsante, nisso ela consegue excitar a bobina. Você entendeu? Como que é a mente de quem já conhece a eletrônica? Ele já vê o negócio ali e já começa a imaginar como que é antes de estudar direito. E ali, você vai vendo, gente, olha, tudo eletrônico, é sinal dos sensores, 5 volts, ele manda um sinal de referência, tal. Tudo a eletrônica está embarcado ali. Se você domina a eletrônica, as outras coisas passam a ser fichinha para você. Claro que a mecânica tem muitas outras coisas bem ruins de mexer também.
é muito ferramental e tudo, mas você vê como que ela abre a mente para você trabalhar com isso aí. Aí você pretende, por exemplo, um dia você quer mexer com o ar-condicionado, também, a eletrônica também vai te ajudar muito, tá? Você já vai ver um capacitor, já vai saber para que ele serve, você sabe que tem uma placa lá na evaporadora que vai mandar um sinal lá para a peça externa lá, que vai fazer condensadora, né? Para a condensadora fazer o motor funcionar. Olha, você vê como que já abre a mente. Agora imagina você também, você quer, por exemplo, mexer com inversor de tensão. Olha, tudo bem, eu acho, assim, pelo meu entendimento, que o inversor de tensão é um aparelho até simples. A impressão que dá é um produto bem simples. Até eu abri meu EP ali, dei uma olhadinha, nem quase, não tem tanta peça ali dentro ali. Só que falta o quê? Falta a informação daquele sistema, que cada coisa tem, como eu falo, não é que você vai abrir o motor do carro, você vai saber tudo que tem lá dentro sem se você não estudar aquele sistema. Ah, o ar-condicionado tem um sistema, o carro tem um sistema, o inversor tem um sistema, não é assim? Então, quando você tem já um curso de eletrônica, já te abre a mente para várias coisas, tudo que está ligado que tem eletrônica para você já ser 1000 vezes mais fácil que para uma pessoa que está crua. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de manutenção de inversores. Você tem 1000 vezes mais vantagem do que uma pessoa que não sabe de nada de eletrônica. Ela vai chegar, não sabe mexer com multímetro, né? Não sabe como é que funciona um resistor, nem um fusível direito, ela não sabe como funciona, né? Agora, quando você já tem o curso, não, você você vai dar menos trabalho para o professor, vamos dizer assim, né? Bem menos. Ele vai te falar, pá, a tensão vai entrar aqui, aí já passa pelos retificadores, você já sabe que é retificador, você não vai ficar se preocupando, o que é retificador? Ó, a diferença. O que é filtro? Né? Para que o capacitor está aqui? Aí ele fala, aí se o cara vai ensinar, ele vai falar, não, você vai vir aqui já direto do capacitor, já vai medir lá 400 volts, AC, DC tal. Olha como facilita para você. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas quem quer saber tudo não sabe nada. Pode ser que quem quer saber tudo, talvez não vai saber tudo mesmo. Você vai saber de tudo um pouco, mas saber tudo os detalhes é só quem trabalha naquele ramo. Por exemplo, eu falei esses 3 exemplos para você, do carro, do ar-condicionado, do inversor. Você pode fazer um conceitozinho, alguma coisa, mas o cara que só mexe com o inversor, ele vai saber muito mais que uma pessoa que mexe com um pouquinho de cada coisa. O cara que mexe só com ar-condicionado, e mexe só com ar-condicionado, é uma coisa, é totalmente diferente. Porém, também eu acho que o cara que é muito bom só numa coisa e não se mexe em nada diferente, para a vida dele também vai fazer falta. Um cara que ele sabe tanto ele sabe consertar um carro, mas sabe colocar uma lâmpada na casa dele? Não faz falta alguma coisa? Eu acho que é bom você ter um pouco de conhecimento, saber de tudo um pouco. Agora eu vou voltar no assunto da mecânica. Olha só, se tiver com paciência, vai ouvir agora e vai demorar um pouquinho. Quando eu tinha há uns 20 anos mais ou menos atrás, 17 anos, eu tinha um Golzinho. E esse carro começou a dar umas falhação quando o carro estava quente. Aí beleza, eu não sabia nada de injeção eletrônica, eu já tinha um pouco de conhecimento de mecânica. Mas de eletrônica, da injeção eletrônica, ela estava começando naquela época. Não estava começando, já existe há muitos anos, mas nem os mecânicos não sabiam muito bem como que era. Pouca gente que mexia com aquilo ali. Não, tinha já bastante gente que mexia, mas não estava tão divulgado como é hoje, que você tem vários canais ensinando, né? Hoje está muito mais fácil. Hoje em dia só não aprende se não tiver o dom mesmo, você não querer. Aí, esse meu carro começou com essa falha. Olha aí, presta atenção. Meu carro começou com essa falha, eu levei o carro bonzinho na mecânica de um rapaz. Levei lá. Esse carro ficou. Aí ele já começou a condenar. Aí eu falei, não, quando é assim, você tem que trocar vela, cabo, né? Uma coisinha assim. Faz sentido o que ele falou, mas hoje eu sei que não faz tanto sentido mais. Na época eu achei que fazia sentido, mas hoje, pelo conhecimento, eu sei que não faz tanto sentido assim. Eu sei, realmente, quando o seu carro começar a dar algum defeito de falhação, ele está falhando, realmente, você vai primeiro em vela e cabo. Bico injetor, mas mais é vela e cabo. Beleza. Porém, depois que o carro está bem quente, só quando o carro estava bem quente que o carro ficava falhando. Quando estava meio frio, não acontecia isso aí. Tudo
bem, pode ser também, né? Mas aí já muda um pouquinho a coisa, né? Por que só quando o carro tá quente? Não acende um porquê assim? Beleza. Aí eu falei, não, então beleza, pode trocar ali. Se você não tem argumento, se você não sabe como é que funciona, você vai dialogar, o que você vai fazer? Você tem que ficar na sua, né? Trocou. Aí, peguei o carro. A história é longa, eu não vou contar tudo não, porque senão eu vou passar a noite inteira aqui contando aqui. Peguei o carro, dei uma voltinha para ir para casa, não deu acho que 200 metros, o carro começou a falhar. Ó, levei o carro andando pro cara. Beleza. Voltei lá na mesma hora, falou, o carro tá falhando, tá ruim o carro. Mas falhando mesmo, não era falhando um pouco não. Aí ele falou assim, eu não posso mexer não, agora que não sei o que, mas lá não sei o que lá, querendo sair fora do trampo. Ou seja, eu acabei de sair da oficina e o cara não queria repegar o carro novamente, o carro estava ruim. Pior do que quando eu deixei. Eu já tinha gasto. Beleza. Aí eu peguei, fui para casa com o carro, porque ele não quis ficar com o carro lá, né? E eu precisando do carro, atender clientes, essas coisas, eu trabalho com venda, vou para um lado, vou para outro e tal. Beleza. Aí ele não queria mais pegar o carro. Aí comecei a dar uma volta com o carro, e o carro ruim e tal. Sim, aí o que eu fiz? Eu me lembro. Aí eu abri o capô lá do carro para ver, curiosidade, não sabia nada de direção eletrônica. Fui lá e apertei o corpo de borboleta, achei o cabo do TBI lá, do corpo de borboleta lá, e ele tava solto, assim, solto. Ele tem um plug, uma meia dúzia de fiozinho ali. Aí quando eu empurrei para dentro assim, tava totalmente destravado. O cara esqueceu. Ele esqueceu o plug em cima e não, ele deve ter tirado para limpar tal, alguma coisa, mas ele não empurrou para dentro. E quando eu empurrei para dentro, só que acontece, como aquele ali ficou fazendo assim, ó, ele simplesmente queimou o módulo de injeção eletrônica. Aí, na hora que eu empurrei, ele travou e o carro começou, subindo e descendo a rotação. Aí, ele pegou o carro. Não me lembro mais muito detalhe, faz muito tempo. Pegou o carro de volta. E falou assim, tem que trocar o módulo. Pode trocar. Eu ia falar o quê? Pode trocar. Ele foi, queimou o módulo, porque quem mandou ele deixar o negócio solto lá em cima, lá, né? Aí ele trocou e queria me cobrar o módulo. Eu falei, não, você que deixou o negócio aí desligado aí, você deixou o negócio só em cima aí, ele ficou, ele é ligado diretamente no módulo ali, ele queimou o módulo. Não sei que terminou ele pagando esse módulo aí. Olha só, o B.O. foi tão grande que ele teve prejuízo e eu tive prejuízo também. Mas foi bom uma certa parte que depois o prejuízo foi lucro para mim. Beleza, queimou lá. Ele arrumou. Saí de casa, peguei o carro no mesmo dia, dei uma voltinha, o carro começou com aqueles... No outro dia, e no outro dia o carro não queria pegar mais. Olha só o tamanho da bronca, hein? No outro dia o carro não pegava mais. Liguei para ele. Mas se eu for bateria, eu vou te cobrar tanto, que não sei o que tem mais lá. E não queria ir buscar o carro. Ficou enrolando. E eu ia pagar para ele na época no cartão de crédito. Ele não quis porque tinha que pagar a taxa. Ele falou, não, você me faz dá um cheque. Na época usava bastante cheque. Eu dei o cheque para ele que ele não queria pagar a taxa. Mas daí, como ele ficou enrolando para arrumar o carro, a minha esposa falou, por que você não bloqueia esse cheque aí, não cancela ele aí? Liguei no banco e falei, posso cancelar esse cheque? Pode sim. Aí eu mandei mensagem para ele, liguei para ele e falei, falei para a esposa dele, fala para ele que se não vier até meio-dia, eu vou cancelar o cheque aqui. Aí ele chegou lá, bravo lá, com uma bateria lá, e foi fazer o carro funcionar. O carro estava afogado. O carro tinha bateria, mas estava afogado. Né? Beleza. Eu nem sabia que carro com injeção afogava. Eu não tinha essa noção. Eu achava que só que carro que afogava era carro carburador. Passou. Aí ele pegou, aí eu entrei dentro do carro e ele falou pra mim que ia lá nos caras que vendiam... Não, ele ligou pros caras dos módulos, que vendeu o módulo pra ele, falou, o carro tá afogando. Aí eu falei, traz aqui. E eu fui junto com ele. Quando ele chegou lá, eram uns rapazinhos jovens, lá em São Bernardo do Campo, lá. Uns garotinhos lá. Os pais deles eram engenheiros, negócio de eletrônica e tal. Aí os meninos manjavam pra cá. Quando chegou lá, o menino pegou, sem teste nenhum. Simplesmente catou um sensor de temperatura que custava menos de 20 reais, ligou no chicote do sensor de temperatura e o carro estava acelerado, meio acelerado assim.
ele pegou e encostou assim na carcaça do carro, a aceleração foi baixando, baixando e ficou normal. Ou seja, provavelmente aquele defeito que dava no carro só quando o carro aquecia era um sensor de temperatura que custava na época menos de R$18. Hoje já está uns 30 mais ou menos, 35 por aí. Ou seja, todo aquele sofrimento, aquele sufoco que nós passamos foi por uma falta de conhecimento dele na eletrônica, na injeção eletrônica, de consertar o carro. E eu passei um sufoco tão... Ah, e outra coisa, até o corpo de borboleta ele condenou. E eu, sem ter como dialogar com ele, eu comentei com o colega. Ele falou, tenho quase certeza que esse corpo de borboleta tá bom, porque eu sabia que com o corpo de borboleta, como é que ele funcionava mais ou menos lá dentro, sabia que ele não queimava fácil assim. Mas como ele me pediu, eu fui obrigado a comprar. Na época foi, cara, eu sempre gastei não sei quanto. Aí trocou esse corpo de borboleta, tal, tal. Só que depois, na hora que nós fomos nesse rapaz aí era o sensor de temperatura, o carro voltou normal, ficou bonzinho e tal, até o corpo velho ele me pediu. Tanto que não estava ruim, que depois ele me pediu o corpo velho. Eu não devia nem ter dado para ele, mas assim, para ajudar ele também, que ele levou prejuízo, então eu terminei dando. Ou seja, eu não tinha conhecimento da injeção eletrônica, não podia dialogar com ele, né? Porque eu não tinha conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não pode dialogar, não pode. É o que o cara falar e pronto. Aí é onde entra a eletrônica. O que eu fiz? Eu já tinha um pouquinho de conhecimento de mecânica. Como é que o motor funcionava, os tempos, né, tal, essas coisas eu já sabia tudo mais ou menos como é que era. Mas eu não tinha noção da injeção eletrônica. O que eu fiz? Liguei na Bosch e pedi para eles lá. Eu falei, tem como, eu não sou mecânico. Eu falei, eu não sou mecânico, mas tem como vocês me mandarem um livro do catálogo de vocês, os componentes da injeção eletrônica? Que daí eu quero dar uma analisada aqui e tal, assim. Não é que a Bosch me mandou? Me mandou acho que 1 ou 2 livros, que eu nem sei, deve ter dispensado já há muito tempo, né? Me mandou uns livros de injeção eletrônica, da Bosch mesmo, da fábrica. Me mandaram os livros. Nos livros tinha a bomba de... Já tinha o esqueminha elétrico do sistema eletrônico do carro, da injeção eletrônica, né? E aquilo ali, meu, com aquele livrinho ali, eu entendi como é que funcionava o sistema eletrônico do carro. Claro que não era um curso completo, mas tinha lá a bomba, mais ou menos quantos volts ela trabalhava, tal, né? Eu trabalhava de porteiro, passava muitas horas num ambiente fechado ali, de boa ali, eu pegava essa aula de mecânica para complementar. Ou seja, quando eu olhava aqueles componentes, eu já tinha uma noção de como eles funcionavam no carro, o que eles faziam. Ah, o sensor de temperatura trabalha com uma resistência que vai alterando de acordo com a temperatura, né? A bomba, tantos volts e tal, não sei o que lá. Poxa, meu amigo. Motor de passo, né? Que vai alterando lá aquele pininho para subir e descendo para controlar o fluxo de ar da partida frio ali, da partida frio não, da marcha lenta. Tudo isso aí eu fui pescando. Eu fui pescando e fui me aprimorando, sem nunca entrar numa escola de injeção eletrônica. Hoje, se eu quisesse hoje trabalhar com mecânica, eu tenho certeza que eu conseguiria trabalhar. Claro que eu teria que pegar um know-how mais, não tenho experiência no cara. Mas se eu precisasse trabalhar com mecânica, eu conseguiria, porque eu já tinha conhecimento da eletrônica. Agora, você imagina se eu fosse começar do zero para aprender isso aí. Seria bem mais complicado para mim, né? Então, para você ver, eu aprendi como que funcionam os carros. Hoje, vê se eu levo carro mecânico. Eu não levo mais, só levo coisas pesadas. Por exemplo, a embreagem. Por exemplo, tem que levantar o carro, arrancar o câmbio fora. Eu não vou mexer com isso aí, né? Mas, assim, coisas de defeitinho que lá no carro, tem um scannerzinho que eu esqueci de trazer para cá. Um scannerzinho daqueles que eu comprei da China paguei acho que R$14 ao BD2, né? Dependendo do carro, eu uso aquele lá. No meu não cabe, mas dependendo do carro, eu uso aquilo ali e desculpa o defeito com aquele negocinho que custa R$14. Aí você apaga código de falhas, você acha o defeito, arruma o defeito, apaga a luzinha lá do painel, tudo com coisinhas assim. Então, tipo assim, isso que aconteceu, pra mim, serviu como uma benção. Toda essa dor de cabeça que eu tive com ele, terminou que eu me interessei pela injeção eletrônica e aprendi, e hoje eu uso no meu carro, às vezes no carro de algum colega, mas eu evito de mexer no carro dos outros, pelo seguinte, que eu sei os BO que podem acontecer, já sei, que às vezes a pessoa acha que é simplesinho, mas não é tão simples. Primeiro você tem que ter ferramentas especiais e às vezes você mexe numa coisa que você já sabe que pode dar lá na frente se por acaso quebrar uma outra peça, entendeu? Então você já não evita de mexer, porque senão você pode arranjar um BO para você que você não está ganhando nada e você não arranja né? Você dá uma dica, alguma coisa, tudo bem, mas eu evito um pouco de mexer. Mas no meu carro, rapaz, é bom demais.
Então eu falo, é bom, porque tudo bem, a pessoa, às vezes, quando a pessoa não sabe nada, às vezes ela até é feliz também, porque ela não percebe os defeitos. Eu escutava um barulho de rolamento de carro antigamente, de rolamento de roda, eu achava era bonito. Você entendeu? Eu achava hoje em dia não, já eu gosto do carro mais silencioso, né? O carrinho é velhinho, mas ele é até silencioso. Então, o conhecimento, uma certa parte, ele é trabalhoso. Ele te dá um pouco de trabalho para você ter o conhecimento. Porém, ele tem o prazer também do fruto que você colhe, daquilo que você colheu, daquilo que você, né, se aplicou para aprender, né? Ao mesmo tempo que ele dá trabalho, mas também ele é bom, né? Eu gosto muito. Desde garoto que eu mexo com eletrônico, na verdade eu não fiz um curso tão completo. Fiz um curso numa escola chamada Aladim, lá no centro de São Paulo, lá. E para mim foi muito bom. Fazia só no final de semana, aí eu gostei pra caramba. Então você vê como que a eletrônica ela abre a mente para várias coisas. Você já tem um meio caminho andado para várias coisas. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, a importância que é. Claro, vamos deixar bem claro. Se você tem o dom, não é todo mundo que tem o dom, não. Tem gente que não serve, para essas coisas não vai, né? Mas se você tem vontade, quer aprender, vai, pô, faz um cursinho aí, você vai gastar, sei lá, milão, cursinho pela internet mesmo. Você vai aprender coisas aí que você vai usar pro resto da sua vida, tá bom? Eu espero que eu tenha incentivado alguém, né? Serviu também com um desabafo, né? Acredito que alguém, uma hora, se inspire em alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, muito obrigado. Se você comentar também, como já falei, é meio difícil para responder comentário, mas estou sempre vendo, tá bom? Obrigado por quem tem comentado, por quem tem compartilhado aí também, e quem tem incentivado, na verdade, a fazer mais vídeo, né? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.